Você sabia que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas no Brasil convivem com essa doença? Isso representa quase 7% da nossa população. É um número grande e é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto no nosso IPP Pode Mais de hoje, que está só começando. Fique com a gente. Que bom que você está com a gente em mais uma edição do nosso IPP Pode Mais, o nosso podcast jornalístico aqui da IPP TV. Toda semana a gente tem estreia, sempre nas quartas-feiras, a partir das 7 da noite, compromisso marcado. E aí você pode ver e rever os nossos episódios sempre que você quiser. Lembrando que você tem que compartilhar o link da nossa IPP TV, né? Você já compartilhou? youtube.com/ippinheiros. Mande nas suas listas de transmissão para que mais pessoas possam ter acesso à nossa programação cristocêntrica, não só os nossos programas, os nossos podcasts, mas, é claro, todos os cultos e eventos promovidos pela nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos rumo a 1,5 milhão de inscritos. Falta pouquinho, né? A gente precisa da sua inscrição. Você que assiste a gente e ainda não é inscrito, vamos chegar em 1,5 milhão. Faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações e não se esqueça de visitar a nossa área de membros. Se você puder, seja membro online da IPP TV, ajude a gente nesse grande campo missionário que é a internet. Hoje a gente vai falar de diabetes, a gente vai falar, claro, de cuidados, vamos falar de prevenção e vamos falar também de tratamento a respeito dessa doença que tem atingido cada vez mais pessoas. Para isso, a gente está tendo o prazer de receber aqui no nosso IPP Pode Mais a doutora Laísa Quimelo, que é médica endocrinologista e funcional integrativa. Ela tem 10 anos de experiência, especializada em medicina funcional, atua de forma personalizada no tratamento de obesidade, diabetes, distúrbios hormonais e lipedema. Doutora, obrigado. Seja bem-vinda à IPP TV. Que bom te receber aqui. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, né? É uma honra dividir um pouquinho do conhecimento com o público, porque eu acredito que a maior arma que a gente tem contra o medo é o conhecimento, né? E muitas pessoas têm medo do diabetes, então a gente está aqui hoje para desmistificar isso e responder muitas dúvidas, perguntas sobre essa doença aí tão frequente. É verdade. Aliás, aproveitando os dados, né, que a gente deu no comecinho aqui, são quase mais de 13 milhões de diabéticos no Brasil. Sim. É um número muito grande, né, doutora? Muito expressivo, muito expressivo. E de números de diagnosticados, né? Tem muitas pessoas que têm o diabetes e que não têm acesso ao diagnóstico, que fogem ali do médico ou que até não têm acesso à saúde aqui no Brasil para conseguir prevenir a evolução, principalmente, para o diabetes, né? O diabetes tipo 2, a gente consegue evitar que ele aconteça se a gente diagnostica no tempo certo, que é no momento do pré-diabetes. E se a gente já institui as medidas adequadas de mudança no estilo de vida, de remédios, eventualmente, a gente consegue frear essa evolução. Então, existem muitas pessoas aí mal diagnosticadas, subdiagnosticadas ou que ainda não têm diagnóstico. Então, esse número se torna ainda mais expressivo. Esse número de 13 milhões é mais, se a gente for... É bem mais. É bem mais. Não tem dúvida. Bem mais. Você falou a respeito do medo, né? As pessoas ainda têm muito medo em relação ao diabetes. E se a gente for ver, é pra ter, né? Porque, pra ter pra quem não cuida, né? Não, principalmente pra quem não cuida, mas é uma doença extremamente silenciosa. Sim, e que traz prejuízos muito grandes à saúde. Pode trazer prejuízos muito grandes. Muito grandes. Aí a gente vê que é uma doença, por ser silenciosa, ela vai sendo insidiosa ao longo dos anos. Então, o paciente vai piorando sem perceber que está piorando, né? Então, a gente tem aí como grande alvo do diabetes a visão. Então, a gente pode ter a visão comprometida, a função renal, os nervos, né? Então, ali a sensibilidade e até mesmo a dificuldade, eventualmente, em cicatrização de feridas, de circulação. E o coração, claro, que é um dos órgãos que mais sofre com diabetes. Então, por isso que a gente diagnosticar precocemente, já instituir o tratamento certo, isso evita que essas coisas possam acontecer. Doutora, bom, quando a gente fala de diabetes, a gente tem que pensar em vários aspectos ou em vários tipos, né, dessa doença. A gente tem tipo 1, tem tipo 2, tem pré-diabetes, tem diabetes gestacional, enfim. Para o nosso público poder entender um pouquinho melhor de cada uma delas. Primeiro, o diabetes tipo 1 é uma doença genética, né? Isso, ela é genética e autoimune. Então,
Então, existe uma produção de anticorpos do corpo, que são células de defesa, que começam a atacar as células do pâncreas. E isso inviabiliza a produção de insulina e é mais comum em crianças e adultos jovens. E aí, nesses casos, a insulina é... Sim, nesses casos, a insulina ela é necessária no tratamento, porque o corpo para de produzir insulina. Já, diferentemente no diabetes tipo 2... Que é o mais comum. Que é o mais comum, o paciente pode evoluir com a necessidade de insulina com o passar dos anos da doença. No início do paciente do diabetes tipo 1, existe um aumento... Do tipo 2, desculpa. Um aumento na produção de insulina. Então, isso é diferente, né? O tipo 1, ele vai ter pouca insulina desde o início. O tipo 2, no começo, tem muita insulina. Ele tem uma demanda do corpo cada vez mais por precisar de insulina. E isso faz com que esse pâncreas entre numa estafa, numa sobrecarga. E com o tempo, esse excesso de produção de insulina, que é o que a gente chama de resistência à insulina, somado à inflamação do corpo, ao excesso de radicais livres, né? Forma um estresse oxidativo, ou seja, o corpo ele fica cheio de lixo metabólico por conta daquele diabetes, com muita glicose, porque ele não vai conseguir agir muito bem aquela insulina, é um defeitinho na ação da insulina. E aí, com o tempo, esse excesso de insulina, esse excesso de glicose pode atrapalhar as células do pâncreas e fazer com que aquele pâncreas, que funcionava muito bem antes, pare de funcionar. E aí é o estágio que esse diabético talvez precise de insulina. Se a gente cuida disso antes, esse processo não se evolui. Esse processo... Pelo menos a gente consegue controlar com remédio. Mas ele não retrocede também, né? Depende, tá? Ou uma vez diabético, sempre diabético, não é? Olha, não é bem isso hoje é questionável, principalmente dentro da visão funcional integrativa. Eu mesma tenho pacientes diabéticos que têm níveis de pacientes não diabéticos. Eu dou o exemplo do meu pai. O meu pai é diabético e a gente hoje consegue controlar com medicamentos. Meu pai não usa insulina. O diabetes dele, e ele tem níveis de glicose, hemoglobina glicada de pacientes não diabéticos. E isso a gente deve... Mas esse controle tem que continuar acontecendo com medicação. Com medicação. Não é uma coisa que você se livra, por exemplo, você consegue retroceder e se livrar da medicação, não? Principalmente quando a gente já tem muitos anos de diagnóstico, tá? Se eu pego um paciente, eu já tive casos também, paciente acabou de descobrir o diabetes. Paciente jovem, que tá acima do peso, obeso, tá comendo tudo errado, tá com uma deficiência de vitaminas, nutrientes, minerais, e a gente corrige isso, às vezes a gente pode sim trazer ele para uma faixa de um pré-diabetes, né? A questão é o tempo de evolução da doença. É como se fosse uma ampulhetinha virada para baixo. Quanto maior o tempo de evolução da doença, mais difícil a gente é de controlar esse diabetes e de trazer para níveis melhores. Mas isso é possível, né? Por isso que o diagnóstico precoce ele é tão importante. Bacana, falamos do tipo 1, do tipo 2. O pré-diabetes é o que antecede, portanto, o tipo 2. Exato. O pré-diabetes, ele antecede o tipo 2. Quase, mas dá pra salvar. Exatamente. E é aí que a gente tem que intervir, né? Principalmente com a mudança de hábitos. Então, a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, mas é super importante. É possível reverter um pré-diabetes para um estado normal. Esse sim, a gente consegue até com mais facilidade. E a diabetes gestacional? E a diabetes gestacional é aquela diabetes que ela aparece na mulher após a 24ª, 20ª semana ali da gestação. Porque a placenta produz um hormônio que chama lactogênio placentário, que vai fazer com que aquela mãe fique com uma resistência à insulina. Se ela já tem de base uma resistência à insulina prévia, se ela já engravidou um pouquinho acima do peso, se a alimentação dela não é muito saudável, se o pâncreas dela já não funciona aquela maravilha, ela pode evoluir com essa diabetes gestacional dessa metade da gestação para frente. E é muito importante que a gente faça esse diagnóstico, porque tem riscos de complicações para o bebê, para a mãe, uma série de fatores. E um detalhe importante, a mulher que tem diabetes gestacional tem um risco muito aumentado de ser diabética no futuro, né? Então, essa mulher vai precisar também ter um acompanhamento mais de perto do que uma gestante que não tem diabetes gestacional. Entendi. Do ponto de vista de números ainda, falando desses números que a gente deu no início, mais de 13 milhões, como você disse, pode ser muito mais do que isso, na verdade, porque tem muita gente não diagnosticada. Essa faixa da população, que chega mais ou menos a 7% da população brasileira, essa é uma média mundial, doutora? Ou a gente tem países com números mais baixos, com porcentagens mais baixas? A gente tem países com porcentagens mais altas, né? mais baixas e países com porcentagens mais altas, né? Nos Estados Unidos, a gente tem um número muito expressivo, né? E hoje, com as medicações que estão se desenvolvendo, tanto para o tratamento da obesidade quanto do diabetes, né? Que são até aquelas canetinhas emagrecedoras, isso tem mudado o cenário
da diabetes no mundo, né? Porque a gente, tratando a obesidade, a gente consegue tratar muito o diabetes tipo 2. Então, nesses países mais desenvolvidos, esse número acaba sendo grande, porém, hoje com uma perspectiva muito melhor de controle. Você tem, você tem uma condição de tratamento melhor, vamos dizer assim. De tratamento melhor, exato. Mas a gente olha, por exemplo, os países asiáticos, eles têm menos diabetes do que os países ocidentais. A gente olhando de fora, como leigo, imagina que tudo isso seja provocado, principalmente aí de posse desses dados também, de que os Estados Unidos, por exemplo, tem um número muito grande, o Brasil tem um número muito grande de diabéticos, e os países asiáticos também. Olhando de fora, a gente pode pensar, ou posso estar certo, de que isso tem a ver diretamente com a dieta. Sem dúvidas. Sem dúvidas. O diabetes tipo 2, ele pode muito bem ser evitado com uma dieta adequada, né? Então, a gente sabe que existem, sim, fatores genéticos, mas é muito mais importante aquilo que a gente chama de epigenética. O que é isso? É a capacidade que os nossos hábitos, nossa rotina, nossa alimentação, nossa suplementação, até mesmo o nosso lado espiritual, né? Tem a habilidade em manipular a nossa própria genética. E isso já é comprovado pela ciência. Que muitas vezes a pessoa pode ter uma genética péssima, mas com hábitos maravilhosos, e ela não vai expressar aquela doença, ao passo que tem uma pessoa que não tem genética nenhuma para desenvolver alguma coisa, mas tem hábitos tão ruins, alimentação tão ruim, que aquela pessoa vai desenvolver outras doenças, né? Então, essa epigenética, que ela é a capacidade que a gente tem de modular a nossa própria genética através dos nossos hábitos, da nossa rotina, da nossa alimentação, daquilo que a gente está fazendo, é muito importante, né? Então, isso tem relação, sim, com a alimentação. Uma alimentação que eu costumo dizer, com um consumo consciente de carboidratos, ela sempre vai ser benéfica para todo mundo que quer evitar o diabetes. E aí, claro, além da alimentação, tem outras tantas coisas que precisam ser feitas. A gente vai falar mais disso também um pouquinho mais adiante aqui, quando a gente estiver falando de prevenção. Mas hoje, você falou do tratamento nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países desenvolvidos, em que a gente tem aí uma tecnologia de medicamentos muito mais eficaz, vamos dizer assim, no controle. Como é que está essa situação hoje para o brasileiro? Tá, para o brasileiro aqui, a gente ainda tá nadando de uma maneira mais lenta, né? Para chegar nessa praia, infelizmente, né? O problema aqui no Brasil é que a gente tem pouquíssimas medicações distribuídas pelo SUS, por exemplo, para o tratamento adequado do diabetes. Até recentemente, agora, no início desse ano, a gente teve uma medicação incrível que foi aprovada para pacientes com uma faixa etária um pouco menor, para conseguir comprar em coparticipação pelo SUS, né? Que é a dapaglifosina, que é uma medicação que, além de ajudar a controlar muito os níveis da glicose no sangue, ela ainda protege o rim, né? E protege o coração, diminui evento de cardiovascular, de infarto, AVC. Então, foi uma medicação nova que chegou. Mas chegou esse ano, a gente tá falando de 2024, né? Antes disso, a gente tinha apenas 2, 3 medicações para tratar diabetes. E essa medicação chega numa condição de custo razoável para a média do brasileiro, ou é aquele tipo de remédio que não dá para comprar? Ainda é uma medicação de custo alto para o brasileiro. Também, né? Mesmo com essa coparticipação, não são todos os pacientes que conseguem comprar. Aí os pacientes acima de 65 anos que conseguem retirar essa medicação pelo alto custo de graça. Entendi. Mas a gente pega uma faixa da população dos 35 aos 45, 50 anos que tem o diabetes, né? E até 60 anos, e vai tratar como? Né? Então, a gente está tentando... Existem, acho que, muitas políticas públicas para tentar mudar esse cenário, mas, infelizmente, no SUS, isso é muito restrito, né? A gente tem poucas medicações que são as boas mesmo para tratar o diabetes, a obesidade. Obesidade mesmo, pelo SUS, a gente quase não tem remédio para tratar. Na verdade, não tem. A gente trata com antidepressivo. Né? Não se trata obesidade com antidepressivo somente. Às vezes é necessário, mas existem outras drogas que a gente chama de drogas metabólicas que não são ainda liberadas, né? É uma pena. Perfeito. Mito ou verdade? Existe diabetes provocada por estresse? Ai, vamos lá. Olha, se a gente for pensar no que acontece no nosso organismo quando a gente está estressado, a gente pode sim fazer com que esse estresse contribua para o meu metabolismo ser diabético. Mas a conta da alimentação e do estilo de vida, ela sempre entra, né? E ela sempre chega, né? Ela sempre chega. Se eu sou uma pessoa constantemente estressada, eu vou ter um aumento do meu hormônio que chama cortisol. Uma das ações do cortisol é pegar a glicose que eu armazenei no meu fígado e no meu músculo e jogar para o meu sangue. Ou seja,
seja, isso contribui para eu ter mais glicose no meu sangue, tá? Se eu já sou uma pessoa que come muita glicose, eu tô com uma carga de glicose constantemente alta no meu organismo. E essa pessoa que é mais estressada, ela pode sim ter um risco aumentado de ter essa resistência à insulina, que é o que pode desenvolver o diabetes. Mas ninguém fica diabético só por causa do estresse. Só por conta do estresse. O estresse pode ser um fator a mais. Um fator a mais, sem dúvida. É um fator de risco. A gente considera como um fator de risco. Como a hereditariedade, por exemplo, e tal. Então, o estresse pode se como pode hereditariedade, como obesidade, como exatamente o estresse. Pode exatamente. Pode se somar isso. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai continuar o nosso papo. Eu tenho 2 recados para você que está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais. O primeiro é da Contábil Ribeiro. Você sabe que você tem que estar em dia, né, com as suas contas diante de Deus e diante dos homens, e é por isso que você tem que entrar em contato com o Felipe, com toda a equipe da Contábil Ribeiro. Tá aparecendo para você aí na tela, www.contabilribeiro.com.br. Felipe é especialista em atendimento de igrejas, de congregações, de pastores, de missionários. Entre em contato, fique em dia com a sua vida financeira, tá certo? www.contabilribeiro.com.br. Tem mais uma dica para você da nossa livraria e editora Ezion. É o nosso devocional Mães da Aliança, Mães de Joelhos, Filhos em Pé. Acompanhe. Se você é uma mãe comprometida em orar pelos seus filhos e por sua família, o Mães da Aliança é o devocional diário que faltava para te auxiliar nesse desafio, com base nas promessas de Deus. Filhos são herdeiros do Senhor e por isso devemos orar pelo seu bem espiritual. São 365 devocionais para fazer ao longo do ano, escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Separados por semanas e dias, os textos são reflexões sobre a palavra de Deus para serem aplicados diariamente. Faça parte do exército de Mães da Aliança, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Venha até a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editoraezion.com.br e adquira já o seu exemplar. Pois é, você pode acessar www.editorezion.com.br para adquirir o seu Mães da Aliança e, é claro, todo o catálogo melhor da literatura cristã nacional e internacional à sua disposição na nossa editora Ezion. A gente segue falando de diabetes. A gente está recebendo aqui no nosso IPP Pode Mais de hoje a doutora Laísa Quimelo, médica endocrinologista e funcional integrativa. Doutora, falamos a respeito de algumas questões ligadas à doença e tal. E a gente chega num ponto que talvez seja o mais importante, ou que talvez seja o fator mais determinante, que é a dieta, é a alimentação. A gente sabe que a má alimentação, a alimentação inadequada, a conta chega. É igual cartão de crédito, basicamente, né? A gente vai gastando, mas uma hora chega, tem que pagar, né? Exatamente, exatamente. E o diabetes é essa conta que chegou, né? De anos com uma alimentação desregrada, de sobrecargas e excessos, principalmente de açúcares e de alimentos que viram açúcar, porque tem muitas pessoas que falam, mas eu não como açúcar. Mas você está comendo alimento que vira açúcar. É isso que vos fala, né? Que um diabético que não gosta de açúcar, nunca gostou muito de açúcar, mas sempre é apaixonado pelo carboidrato. Pão, macarrão, arroz é comigo. Exatamente. É comigo mesmo. É isso, exatamente. É o carboidrato, né? É o carboidrato. Então, é um vilão ou não? Não, porque você tem que comer carboidrato para ter energia, né? Exatamente. O carboidrato, se a gente consome na quantidade certa e no modelo certo e com as estratégias certas, ele pode ser, inclusive, um aliado e não um vilão, né? Então, eu falo que a gente tem o famoso redução de danos. Para o nosso metabolismo, é muito diferente eu comer um brigadeiro, de repente, ali às 3 horas da tarde, do que eu comer um brigadeiro logo após o almoço, né, de sobremesa. Por quê? Porque quando eu consumo junto com aquele carboidrato, fibras e proteínas, eu reduzo a velocidade que aquele açúcar do brigadeiro vai subir no meu sangue. Então, eu dou de dica para os meus pacientes, você vai sair de casa, vai sair para almoçar fora e sabe que vai comer no restaurante italiano, vai comer uma massa?
Toma um whey protein antes de sair de casa. Come um ovo no café da manhã, né? Garanta a fonte de proteína. Nunca peça só uma massa. Peça uma massa com uma carne junto. Comece a comer pela massa. Peça uma salada antes. Se a gente muda a ordem que a gente tá comendo aquele carboidrato, a gente também muda a velocidade que aquele açúcar vai subir no meu sangue. E a resposta da insulina. Eu já ouvi falar sobre isso. Isso realmente implica? Realmente implica. Porque tem muita gente que questiona isso. Tipo assim, não, tu vai comer o carboidrato e você vai ter... Realmente implica. E a gente sabe disso porque tem muitos estudos que mostram essa velocidade da absorção. Então, tem um estudo muito legal que ele avaliou pacientes diabéticos que consumiam arroz, a ordem de comer, né? Então, o arroz... o feijão, o prato típico brasileiro. Arroz, feijão, carne e salada. Então, quem começava a comer a salada, depois comia a carne, depois comia o arroz e o feijão, tinha uma velocidade completamente diferente. Ou seja, fazia menos picos de glicose alta 2 horas depois que comeu, do que aqueles pacientes que começavam pelo arroz. Mas não é tudo junto? E quem come tudo junto? Então, porque o Matheus aqui come tudo tem junto. Quem come tudo junto. Exato. Quando você começa primeiro pelo arroz, você vai ter uma resposta a sua insulina, ela vai ser demandada muito mais rápido. Quando você literalmente forra o estômago com as fibras, a velocidade que aquela digestão do arroz vai acontecer muda. As fibras salada. Exato. E a mesma coisa a proteína. Se a gente come a proteína, os aminoácidos da proteína, né? Então, a proteína, ela se quebra em aminoácidos. Então, a carne, o ovo, o leite, o queijo, tudo isso é proteína. Eles vão se quebrar em aminoácidos. Esses aminoácidos, quando chegam primeiro no nosso sangue, antes de chegar o carboidrato, a glicose, eles conseguem sinalizar melhor aquela resposta da insulina. E isso é verdade. Tem outros estudos também que colocam uma dose de whey protein, que é uma proteína em pó. Né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas acham que só pode tomar whey quem faz atividade física, quem malha. Não, o diabético tem que ter um whey pra chamar de seu. Olha. Juro, muito bom. Eu não tenho, não. E tem muitos estudos que mostram que se você coloca uma dose de whey no seu café da manhã do paciente diabético, você melhora o controle glicêmico pós todas as refeições. Olha que bacana. Você melhora também colesterol, você melhora também triglicérides. Dica boa. Né? É uma dica maravilhosa. Maravilhosa. Né? E aí... Claro que pra você... pra você botar o whey aí no teu café ou na tua dieta, vá procurar um nutricionista, um endocrinologista, exato. Não faça nada por conta própria. É verdade. Aqui, o que você pode fazer por conta própria é comer a salada primeiro. Exatamente. Né? Isso todo mundo vai sair ganhando. Não tem problema. Mas até o tipo de whey, que a gente sabe que tem no mercado muitos tipos, que tem açúcar. Aí você tá ali olhando, tentando melhorar o diabetes, tá piorando. Então não é qualquer whey também, não é qualquer proteína. Agora, falando dessa questão da dieta, isso é algo que precisa começar desde sempre. Quer dizer, talvez para as novas gerações, a partir da conscientização das gerações mais velhas, a gente tem uma realidade um pouco diferente. Sim. É possível a gente imaginar isso? Quer dizer, a gente já tem que ensinar os nossos filhos, e os nossos filhos têm que ensinar os nossos netos a comer de uma maneira mais equilibrada, mais inteligente. Porque tem uma galera aí que não poupa doce para criançada. Isso não é boa ideia, não, né? Isso é uma péssima ideia. A gente sabe que os adultos que vão ser adultos doentes já foram crianças doentes. E essa geração de hoje é a geração que colhe os frutos disso. Porque, infelizmente, assim, os nossos avós foram muito mais saudáveis do que nós. Eles não tinham acesso a essa quantidade de industrializados, de alimentos refinados, né? Ricos em açúcar, em carboidrato, então, bolacha recheada, refrigerante, não existia. Eles comiam comida de verdade, bicho e planta, né? Aquilo que era da roça mesmo. E essa alimentação era muito mais saudável. A minha geração já teve. A sua geração já teve essa influência de ter mais industrializados. A minha também. O advento do McDonald's foi a que mais, né? McDonald's. A sua bem mais do que a minha. Açúcar. E assim, isso foi muito ruim, porque foram crianças que foram crescendo, acostumando a comer esse tipo de coisa. E hoje se tornaram adultos que não comem bem. Sim. E aí agora, essa geração, ela que tem acesso ao conhecimento. E eu acho que isso as redes sociais ajudou demais, né? O acesso ao conhecimento que a rede social trouxe é algo maravilhoso. Eu sou fã. Claro que tem muito conteúdo que não é um conteúdo válido, né? Mas ao passo que tem muito conteúdo ali que realmente pode transformar vidas. Então, quando as pessoas se conscientizarem, quanto mais conscientizarem, passarem aquilo para os filhos, melhor. Crianças saudáveis são adultos saudáveis. E assim, a criança entender o que é regra, o que é exceção. Eu não sou uma médica que proíbe meus pacientes de comer, porque eu acho que não faz sentido. A comida, ela também faz parte
de um rito familiar, tem De um a rito questão social, né? tem a questão ali daquela E tem comfort food, tem a né? questão do prazer também, do prazer. né? Comer, Isso, Deus exato. nos deu a comida também. Exatamente, exatamente. Nós Os temos o banquetes. paladar, você já Exatamente, pensou? a gente tem o paladar. Deus não nos deu o paladar à toa, né? Exatamente, né? Inclusive, os grandes momentos eram celebrados em banquetes, né? Então, assim, tudo, eu acho que é aquele posto, tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando convém? Quais estratégias eu posso usar de redução de danos, que foi como, por exemplo, essa que eu falei, né? E aí, eu acredito que se a gente tem uma rotina equilibrada, uma rotina alimentar saudável, os momentos de exceções não tem tanto impacto. Para as crianças, muito tá se falando hoje em relação à alimentação saudável para as crianças, de até 6 meses apenas o leite materno, depois faz a introdução alimentar. Mas não entra com açúcar, não entra com chocolate, até pelo menos 2 anos de idade. Exato. Tudo isso é importante. Extremamente importante, sabe? Principalmente porque por conta daquela epigenética que eu já citei aqui. Quanto mais novinha a criança, maior a habilidade dos genes dela se modificarem, pro bom ou pro ruim. Então, quando os melhores os hábitos daquela criança, principalmente até os 2 anos de idade, melhor isso vai refletir na vida toda, doutora? Na vida inteira. E a gente sabe que isso começa intrauterino, antes. Tem uma expressão que a gente fala que são os primeiros 1000 dias, né, de uma criança. Os primeiros 1000 dias são os 1000 dias mais importantes. Tô contando aqui, 3 anos mais ou menos. Eu vou contar quando ele começa. Que são os mais importantes para a formação do metabolismo daquela criança, tá? Começa 3 meses antes da gestação. Ou seja, 3 meses da saúde do pai e da mãe. Aqueles óvulos, né? Aqueles que vão virar o bebê, tanto da mãe quanto os gametas do pai, a hora que eles formam o bebê, o que eles eram no corpo do pai e da mãe 3 meses antes já tem um impacto. E isso eu uso o termo limpar o aquário, para quando os casais me procuram que querem engravidar. A gente tem que limpar o aquário para colocar o peixinho. No mínimo 3 meses antes. Então, tem uma de vez em quando não dá, né? De vez em quando é bem surpresa, né? Mas quando o casal se prepara, né? Etc. Eu falo que, assim, o maior projeto de vida do casal são os filhos. Sim. Por que não se preparar? A gente se prepara para entrar numa faculdade, a gente se prepara para abrir uma empresa, a gente se prepara para construir uma casa. Por que a gente não se prepara para os filhos, né? Então, hoje, essa consciência também de se preparar para engravidar, ela tem embasamento científico. Isso pode modificar toda uma estrutura. A gente sabe que quando o casal engravida, os 2 mais saudáveis, isso influencia na saúde daquela criança pro resto da vida dela. De doenças neurológicas, doenças metabólicas, doenças psiquiátricas, né? Então, a gente pode já reduzir. Eu, enquanto médica cristã, acredito muito que é Deus quem manda tudo, né? Se eventualmente alguma condição ali desfavorável na gestação. A gente sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo. Mas quando a gente faz a nossa parte, Deus se orgulha da gente estar fazendo aquilo que nos cabe. E aquilo que nos cabe é nos cuidar, nos preparar. É a responsabilidade humana, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, mas nós temos a nossa responsabilidade humana que não pode ser descartada de forma nenhuma. Inclusive, quando a gente fala de cuidado conosco mesmo, cuidado com a natureza, enfim, somos mordomos. Exato. Deus nos coloca como mordomos, inclusive de nós mesmos. Exatamente. Né? Mas aí, voltando aos 1000 dias, vamos lá, então 1000 3 dias. Faz meses a conta aí. antes da concepção, o período todo da gestação, então os 9 meses de gestação, e depois até os 2 anos de idade daquela criança. Por isso até os 2 anos. Por isso até os 2 anos. Porque conta o ano, os 9 meses e os 3 meses anteriores. Então, também. tudo o que os pais fazem, né, enquanto casal, há 3 meses antes de engravidar. Aí tudo que a mãe faz, os 9 meses de gestação. Não existe nenhuma alteração metabólica materna que não reflita em alterações metabólicas fetais. Quem fala isso é a doutora Bruna Pitalunga, que é uma ginecologista obstetra que mais estuda sobre essa parte metabólica do feto. O quanto que a saúde da mãe vai influenciar na saúde daquela criança depois que nascer. E eu concordo muito, porque é nítido. A gente vê as mães que se cuidaram durante toda a gestação, que tiveram alimentações adequadas àquela criança, ela se desenvolve de uma maneira completamente diferente. Perfeito. Bom, temos aí essa questão relacionada, então, aos primeiros 1000 dias, como você disse, né? Mas aí, quando a gente vai à vida adulta, né? Quando a gente vira adulto, e hoje, principalmente, com toda a correria que a gente tem, e aí muito mais nas grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, as outras capitais do país, grandes cidades, né, do interior, a gente tem uma rotina hoje muito caótica, né, doutora? A nossa rotina hoje, a gente pode dizer que ela é muito pior do que de alguns anos atrás. Sim. A gente acorda cedo, a gente deita tarde, a gente não para. Às vezes a gente não tem tempo de parar para comer. A gente não a gente não come da maneira adequada. A gente come muitas vezes correndo. Enfim, todos os problemas que a gente sabe. Vai o lanche, vai uma coxinha mesmo e vamos que vamos. Quer dizer, quando a gente tem 20 anos, isso acaba fazendo pouca diferença. Mas a gente vai acumulando
os problemas é isso que acontece efetivamente? É isso que acontece, é a somatória. Porque assim, quando a gente... Não é de uma hora pra outra, né? Tipo... não é de uma hora pra outra. Nós somos feitos de uma maneira perfeita, Sim. né? Então, assim, o nosso corpo ele foi feito pra funcionar de maneira adequada. E é por isso que eu até falo que a dieta tem que se basear naquilo que Deus fez pra gente. Deus não fez uma bolachinha recheada. Deus fez as carnes, os ovos, né? Os peixes, os legumes, as frutas. Quando a gente se alimenta de maneira mais natural, o nosso corpo ele não precisa gerar tanto lixo metabólico, tá? Quando a gente acaba sobrecarregando principalmente alimentos industrializados, corantes, conservantes, excesso de glicose, né, carboidrato, açúcar, isso faz com que a gente crie lixos metabólicos, tá? Em nomes mais difíceis são espécies radioativas de oxigênio, né? Ou alguns outros produtos de glicação, que são os AIDS. Isso é capaz de atrapalhar todo o funcionamento perfeito do nosso metabolismo. E aí, um corpo que começa a ter esse excesso de lixo metabólico, ele começa a ter uma dificuldade na insulina, ele começa a ter uma dificuldade na produção dos hormônios, ele começa a ter uma alteração principalmente da microbiota intestinal. Uma alimentação ruim, ela leva a alteração das bactérias do meu intestino. E hoje nós já sabemos que o intestino ele é extremamente importante para a nossa saúde. O intestino que tem as bactérias todas alteradas é o intestino que vai inflamar o meu corpo. E um corpo inflamado, ele fica mais disfuncional ainda. Então, enquanto jovens, é como se não tivesse dado tempo de estragar todo aquele metabolismo. A cada ano que tá com a máquina nova, né? Exatamente. A cada ano que você passa, você vai acumulando esse excesso de lixo metabólico, essa inflamação do corpo, essa falta, muitas vezes, de nutrientes e vitaminas. Porque, assim, da mesma maneira que o nosso carro precisa de gasolina para correr, para dirigir, para andar, o nosso corpo precisa de nutrientes. Então, precisa dos aminoácidos essenciais, precisa sim do carboidrato, da glicose, precisa dos ácidos graxos essenciais, que são as gorduras boas, para ele funcionar. Acontece que essa alimentação da correria, do dia a dia, muitas vezes ela não tem as vitaminas necessárias, os micronutrientes necessários. As pessoas pecam muito por comer pouca proteína, as pessoas acabam comendo mais o carboidrato, mais o arroz, mais o pão, né? Então, se a gente for analisar a dieta do brasileiro, o café da manhã de quase ninguém tem proteína, né? Todo mundo come o pão com manteiga. Isso não tem proteína, né? Isso é gordura com carboidrato. Peraí, a proteína, cadê? Que vai aumentar a saciedade, que vai diminuir aquela necessidade da glicose subir muito rápido. Então, a gente começa a ter excesso de calorias com pouca densidade nutricional, ou seja, com menos nutriente. E isso também leva a um desequilíbrio do corpo. Bom, isso tem muito a ver também com hábitos alimentares de famílias que vêm há muito tempo, enfim, né? Proteína no café da manhã não é uma coisa típica do brasileiro. Não é uma coisa típica do brasileiro, exatamente. Exato. E aí, quando se desenvolve a diabetes, quando se descobre, entre aspas, né? Sim. A diabetes, aí a mudança tem que ser obrigatória, né? Tem que ser obrigatória, porque senão a gente não consegue evoluir do ponto de vista do tratamento. Remédio nenhum no diabetes funciona se o paciente não muda a dieta. Senão, a cada vez que o paciente chega no meu consultório, ele vai ganhar um remédio a mais. E isso a gente vê muito acontecer, porque o paciente não muda a dieta. Na minha época de residência, eu tinha como missão obrigar todos os meus pacientes diabéticos a comer ovo no café da manhã. E eu gostava, missão, era missão, porque eu falava, gente, eu não posso sair daqui sem fazer isso acontecer. E eu falava pra eles picarem o dedo deles depois. Então assim, você vai picar em jejum o dedo, vai ver quanto que vai estar a glicose. Aí vai comer o café da manhã. Um dia você vai comer só pão. E vai 2 horas depois ver quanto que tá. Outro dia você vai comer pão com ovo. E 2 horas depois você vai ver quanto que tá. Só o fato de colocar a proteína já melhorava muito. E no outro dia você vai comer só ovo. No outro dia só ovo. Aí ele vê que com ovo nem sobe. Aí pronto, né? Então assim... Eu sou do tempo que comer muito ovo fazia mal. Não tem isso não, né? Não tem mais isso. Não tem mais isso. Claro que tem pessoas que têm uma certa hipersensibilidade à clara do ovo, alergia. Mas não é hipersensibilidade não. Mas é o colesterol, né? É o colesterol. Não, isso a gente sabe que é mito. Que o colesterol sabe que a gente sabe agora. E assim, a medicina ela é uma ela vai ciência evoluindo que também. vai evoluindo. Às vezes o que a gente tá conversando aqui hoje, ano que vem já não vai ser tão verdade assim. E cabe a nós, a gente estar sempre se atualizando, renovando conhecimento. Mas assim, esse mito do ovo, ele já caiu por terra há muito tempo, graças a Deus. É um alimento rápido, fácil, barato, prático pra gente colocar na nossa rotina. Né, vamos comer ovo. Preferencialmente cozido, ou não? Olha, pro diabético sim, melhor cozido, porque é melhor cozido, exato.
Exato, bem melhor cozido. Porque às vezes você vai fazer um ovo frito, aí já tem a questão da gordura, e aí a gordura, usar um óleo de soja, milho, canola, girassol, não é saudável pra gente também. E aí, o azeite? O azeite é uma melhor opção. O azeite é uma melhor opção. Ou a manteiga? A manteiga até que a gente pode usar sim. Sim, Ó, a já manteiga. tô- A melhor manteiga é a manteiga ghee, que é a manteiga clarificada. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Manteiga ghee. Ela é um pouquinho mais forte. Cara que dói. Mas dá pra fazer em casa. É só pegar a manteiga ter normal, tempo. ter tempo. Pois é, o problema Pegar a manteiga normal. Voltamos na questão do tempo, né? Voltamos na questão do Mas tempo. assim, por exemplo, uma coisa que ajuda muito pra quem tem muita pressa. Não tenho tempo de fazer um ovo de manhã. Pegar aquele whey protein, que eu falei, que é a proteína, bater com uma fruta e tomar no café da manhã. E aí, realmente, é verdade que para os diabéticos, a opção dos integrais é melhor do que a opção dos Isso é dos verdade. tradicionais? Sim. Por quê? Porque os integrais, eles têm mais fibras. É melhor E aí, o arroz aquela integral? história. Assim. Ou é melhor o pão integral ou não faz tanta Não faz diferença? tanta diferença assim, tá? Vamos ser bem sinceros. A gente Sim. falando de números. Se você fizer... Quem é diabético, que tem a maquininha, né? Fizer o teste de picar o dedo, vai ver que a diferença é pouca. E, na verdade, tá muito mais no grupo de alimento do que no tipo de alimento. Então, assim, mesmo sendo integral... É carboidrato do mesmo jeito. Então, a redução daquele carboidrato, ela precisa existir. Não é fazer só uma substituição, é fazer uma redução da quantidade. É comer menos. Comer menos daquele Comer menos grupo carboidrato, alimentar, sem dúvida. Porque não dá pra tirar também totalmente da dieta o carboidrato. Não é nem recomendado possível, né? que a gente tire por longos períodos. A gente até pode fazer estratégias low carb, né? Isso faz parte também no tratamento do paciente diabético, mas não é no carb, é low carb, né? Então, é no reduzir carb, a quantidade do carboidrato. E tem as frutas também, né? Tem muita gente que fala, da fruta tem açúcar, tem a frutose. E aí eu tenho uma regrinha básica para os meus pacientes diabéticos, é fruta da cor amarela e laranja tem mais açúcar do que a fruta da cor vermelha e verde. Então, quem é diabético, escolher frutas da cor vermelha e verde. Morango, abacate, limão, kiwi, todos esses, frutas vermelhas em geral, vão ter menos açúcar do que banana. A uva pode entrar. Banana vai ter mais açúcar, abacaxi vai ter mais açúcar, mamão Manga vai ter mais muito açúcar, manga tem bastante açúcar. Manga entendi. tem muito açúcar. Época de manga, os nossos consultórios bombam, porque aí o diabetes vai lá pro alto. Com certeza, é uma boa estratégia. A gente vai uma boa continuar o papo daqui a estratégia. pouco, tá bom, doutora? Tá. Tem mais 2 recados para você que está acompanhando a gente aqui no nosso IPP Pode Mais, está aprendendo mais a respeito de prevenção e tratamento de diabetes, que afinal de contas é uma doença que assusta muita gente e é uma doença que atinge muita gente. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, mas antes eu quero falar para você da MA2 Comunicação. Você que quer se dar bem nas redes sociais, você que quer conhecer mais a respeito de estratégias, você precisa conhecer o trabalho da MA2 Comunicações. Veja aí. Em um mundo onde cada voz busca ser ouvida, a MA2 é a ponte entre as marcas e o mundo. Muitas delas até falam, mas quantas realmente conseguem se conectar com seu público? A MA2 é essa ponte. Unimos vozes a ouvidos atentos, garantindo que cada mensagem não só alcance, mas ressoe no mercado. Construímos cada ponte com estratégia, clareza e a precisão necessária para resultados tangíveis. Por meio de uma abordagem única, o outsourcing de comunicação, transformamos a informação em conexão, levando a resultados que falam por si mesmos. Tenha a MA2 como a sua parceira nessa jornada de construir pontes para alcançar os objetivos do seu negócio. MA2, a ponte entre a voz da sua marca e o mercado. Pois é, agora, para você que está querendo reformar a sua casa, você que está construindo, você que quer transformar o seu ambiente, quer transformar o seu quarto, a sua sala, você precisa conhecer todas as opções e toda a qualidade da Quali Vinil. Vá nas revendas autorizadas, tem revendas autorizadas em todo o Brasil que trazem tintas muito especiais para você mudar o ambiente da sua casa. Sua casa vai ficar muito mais bonita, seu ambiente de trabalho vai ficar muito mais bonito. Fique de olho aí no recadinho da Quali Vinil para você.
Entre em contato então com a Qualivinil, entre no site da Qualivinil, você vai conhecer todos os locais, todos os pontos de venda, todas as opções de cores, todas as opções de texturas, enfim. Muita coisa boa para você no site da Qualivinil, tá bom? A gente continua falando sobre diabetes, a gente está recebendo hoje aqui a doutora Laísa Quimelo, médica endocrinologista e funcional integrativa, né, se dispôs a estar com a gente, falar esse tempo aqui sobre diabetes, sobre prevenção, sobre tratamento. Doutora, médica endocrinologista e funcional integrativa. Quando eu vi aqui, eu fiquei na dúvida, assim. Funcional integrativa, o que é isso? Me explica. Que é isso? Vamos lá. Isso tem a ver com diabetes também? Olha, tem tudo a ver. Tem, não tem? Viu? Tem tudo a ver. Porque quando a gente trata o diabetes de maneira funcional e integrativa, a gente consegue aquilo que eu te falei no começo. A gente consegue trazer esse diabético para níveis não diabéticos, muitas vezes, e até frear a evolução de uma doença. Eu costumo dizer que a medicina funcional integrativa é a medicina que vai na raiz do problema, né? Então, é a medicina que ela busca resolver o problema na raiz, na base dele. E qual que é a base do paciente com resistência à insulina, com diabetes tipo 2, por exemplo? É um paciente que está ali, muitas vezes, com uma alimentação completamente errada, desnutrido do ponto de vista de micronutrientes. Então, a gente ajustar as vitaminas do complexo B, vitamina D, selênio, zinco, magnésio, é extremamente importante para o funcionamento da insulina no nosso organismo, né? A gente cuidar do intestino desse paciente. Existem bactérias específicas no intestino do paciente que é diabético. E existem bactérias que faltam no intestino do paciente que é diabético, que ajudaria, sim, em maior quantidade, melhorar o controle glicêmico, né? A gente sabe que a metformina, que é uma das medicações usadas para o tratamento do diabetes, o famoso glifage, uma das ações dela no nosso intestino é melhorar a população de um tipo de bactérias, que é a Akkermansia mucinífera, que melhora o controle do açúcar no sangue. Talvez o glifage seja o medicamento mais comum, ou medicamento de entrada, vamos dizer assim, sim, né? Medicamento de entrada. Usado pela maioria dos diabéticos, né? E ele é maravilhoso. Ele é um medicamento muito antigo, né? Ele é feito a partir de uma planta, para quem não sabe, é um fitoterápico, né? Maravilhoso. E ele tem ações muito além do que só controlar a glicose no sangue, né? Então, o principal mecanismo de ação dele é melhorar a sensibilidade à insulina, que é esse hormônio que no diabetes tipo 2 fica muito resistente, ou seja, eu preciso de muita insulina para dar conta do recado, daquele tanto de glicose. Então, esse remédio vai fazer com que aquela insulina, pouca quantidade de insulina haja melhor. E isso é muito bom, porque dá um respiro pro meu pâncreas, né? Ela também tem essa ação no fígado, então ela melhora as enzimas do fígado, ela melhora esses lixos metabólicos que a gente chama de estresse oxidativo que acontecem no nosso organismo. Hoje é uma medicação utilizada, inclusive, para prevenção do risco de câncer, alguns tipos de câncer intestinal até. Então, a gente já tem estudos que mostraram que os pacientes que tinham diabetes, que tomavam metformina, desenvolviam menos câncer coloretal do que os pacientes que não tomavam. Começaram a entender as propriedades anti-câncer da metformina, né, que são fantásticas. A gente sabe que a metformina também pode ser muito usada em pacientes com doenças autoimunes. Então, às vezes, um paciente com doença autoimune da tireoide, que se a gente toma metformina, ele diminui os níveis dos anticorpos dele. Então, é uma medicação muito antiga, muito segura, muito utilizada, que a única contraindicação para o paciente que tem diabetes é o paciente que já tem lesão renal. Fora isso, a gente pode utilizar ali lesão renal e, às vezes, uma lesão hepática, né? Então, o fígado e o rim comprometido tem que tomar cuidado com a metformina. Fora isso, é a medicação hoje de entrada para o diabetes e para o pré-diabético. E tem pacientes que, às vezes, recebem o diagnóstico de pré-diabetes. Aí, o médico prescreve o glifage. Olha, esse estudo, ele foi muito legal porque ele mostrou paciente que só tomou glifage ele fazia 2 intervenções. Então, quem é pré-diabético, quem vai virar diabético e quem não vai virar diabético com essas intervenções. Então, um grupo só tomou glifage, um grupo tomou glifage e fez mudança no estilo de vida. Ou seja, começou a atividade física, melhorou a alimentação, melhorou os hábitos. O grupo só do glifage teve uma redução do risco para o diabetes. Mas o grupo que tomou glifage mais estilo de vida foi o grupo que menos evoluiu para o diabetes. E aí, não precisa ter medo do remédio. Mas também não pode acreditar que o remédio vai fazer milagre, né? Que é o que acontece muitas vezes. Eu vou tomar meu remedinho e vou continuar comendo errado, né? Hipócrates já falava, o pai da medicina, né? Antes de curar alguém, pergunta se essa pessoa está disposta a mudar os hábitos que a adoeceram. Ou seja, frente a um diagnóstico de pré-diabetes e diabetes, não existe remédio milagroso. Você vai ter que mudar os fatores que te trouxeram até aqui. O remédio muitas vezes ajuda, mas ele sozinho não faz milagre. Ele sozinho não resolve. Agora, a diabetes é uma doença que pode ter consequências muito graves. Sim, muitíssimo. Muito graves, né? Entre elas, falência renal, enfim.
Se não cuidar, o que pode acontecer, doutora? Olha, se não cuidar, pode perder a visão. Pode precisar fazer hemodiálise, né? Porque os rins param de funcionar. Pode ter pedaços do corpo amputados, principalmente extremidades, mãos e pés. Porque atrapalha a vascularização, a chegada de sangue, né? Até as extremidades, chega menos. Nas extremidades do nosso corpo, a gente tem vasinhos muito fininhos. E esses vasinhos, o açúcar em excesso, ele vai lesionando esses vasinhos e vai lesionando os nervos também. Então, a gente tem uma perda de inervação e de vascularização. E isso pode fazer com que tenha necrose das extremidades, né? Ou se a pessoa machuca, não consegue chegar sangue o suficiente para cicatrizar aquela ferida, né? E aí, daquela ferida pode evoluir para uma infecção, uma coisa muito pior. Então, a gente tem também essa questão de amputação de membros. A gente tem também a questão do coração. Quanto mais glicose eu tenho no meu corpo, quanto mais insulina resistente eu tenho, mais o meu colesterol, que tá passeando ali bonitinho dentro do meu corpo, vai se grudar dentro das artérias e vai fazer a placa de colesterol, que é o que aumenta o risco de eu ter um infarto ou um AVC. Então, muitas vezes eu não tenho que ter medo do colesterol, eu tenho que ter medo do ambiente que esse colesterol está inserido. Então, quanto mais eu controlo a glicose, mais eu controlo o meu risco cardiovascular. A gente sabe hoje que o que mais evita o risco de um diabético infartar ou ter um AVC é o paciente que tem uma hemoglobina glicada menor do que 7. O paciente infarta menos. Por quê? Porque ele vai ter menos glicose lesionando essas artérias e inflamando esse organismo, né? Então, esses são os principais riscos. Visão, rim, coração e extremidades do organismo. Doutora, quando é que a gente tem que acender a luz de alerta? Claro que assim, o ideal é que as pessoas façam exames periódicos quando forem mais jovens, sei lá, a cada 5 anos, a cada 2 anos, depois a gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano, tem que dar aquela passadinha de rotina e tal. Exatamente. Mas quando é necessário acender a luz vermelha efetivamente? Quais são os sinais que a diabetes dá? Ou ela não dá sinal? Ela dá. A questão é que às vezes a gente não tá preparado para ouvir o nosso corpo, principalmente nessa correria do dia a dia, né? Eu costumo dizer que o nosso corpo é igualzinho um carro. Ele acende a luz vermelha. E aí, quando o carro acende a luz vermelha, a gente tem 2 possibilidades. Já levar direto na oficina ou, deixa eu tocar mais um pouquinho. E nesse mais um pouquinho, uma hora ele para no meio da estrada. E aí, realmente que é quando o paciente descompensa muito do diabetes, é internado com aquele diabetes acima de 300. E às vezes até em um quadro mais grave, né? Então, quando que são essas luzes vermelhas, esses red flags? Você começar a prestar atenção no seu corpo. O corpo conversa com a gente, ele conta quando as coisas estão erradas. Ou seja, muita sede, muita vontade de fazer xixi toda hora, emagrecimento inesperado, não tô fazendo dieta, não tô treinando, de repente eu tô perdendo peso. Isso também é um sinal do diabetes descontrolado. Muita dor de cabeça, muita alteração. Quem usa óculos não consegue ajustar o grau do óculos. O óculos cada hora tá de um jeito, isso é porque o diabetes tá cada hora de um jeito. O diabetes alterado, ele altera o líquido que tem dentro do nosso olho e faz o nosso grau mudar, né? Então, esses são os principais sinais. Muita vontade de xixi, muita sede, que são as polis, né? Que é poliúria, polidipsia, é o nome médico da gente falar isso. Muita fome, aquela fome incontrolável, que a pessoa come, também não tem saciedade. E uma perda de peso inexplicável. Esses são os principais sinais de um diabetes muito descompensado. Bom, falando em peso, normalmente as pessoas associam também a diabetes com obesidade. A obesidade é um fator de risco, mas nem toda pessoa com obesidade é diabética. Tem muita gente magra que é diabética também, sim, né? Exato. Uma coisa não... tudo bem, a obesidade é fator de risco, mas uma coisa não tem exatamente a ver com a outra. Sim, exatamente. Pessoas magras que têm o diabetes podem ser pessoas que desenvolveram muito mais a parte genética, né? E aí, às vezes, até tem que investigar se não é uma LADA, né? Que é uma diabetes autoimune do adulto, que é até uma tipo 1, porém desenvolvida depois de mais velho. E isso pode ser em pacientes magros, tá? Então, isso também tem que ter diagnóstico diferencial. Ou pode ser uma pessoa que é magra, mas tem gordura visceral, que é ter aquela barriguinha. Aquela barriguinha aumenta o risco de você ter resistência à insulina, e essa resistência à insulina desenvolver o diabetes tipo 2. Mas isso é um fato que quanto mais obeso, quanto mais tecido de gordura a gente tem no organismo, maior o risco de se tornar diabético.
Portanto, pra gente já ir caminhando pro encerramento. Passou rápido, né? Passou rápido, tá passou muito acabando já. rápido. Pra gente já ir caminhando pro encerramento. O ideal, então, é a gente ter uma dieta controlada já desde sempre. Desde né? sempre. Desde que possível. Claro, com as possíveis exceções. Isso. Né? Rotina saudável, consumo consciente de carboidratos, estratégias, colocar aí a fibra antes, a proteína antes. Uma dica muito legal que eu gosto. Consumo consciente de carboidrato, Tá. O que seria isso, É. né? Bom, não vamos falar em pesar, mas o consumo consciente de carboidrato é você sempre não colocar o carboidrato como a maior quantidade daquilo que você está comendo, né? Então, colocar sempre as fibras e as proteínas como a maior quantidade e o carboidrato em menor Que quantidade. não é o que a gente faz no Brasil. Não é o que a gente faz aqui no Brasil. E isso, assim, é a primeira coisa que eu tento mudar em todo paciente que senta na minha frente. O que a gente tem que pôr primeiro? Proteína e fibra. Proteína e fibra. Primeiro, mais. quer dizer. Mais fibra, depois as proteínas e por último carboidrato, em menor quantidade de carboidrato. Mas você come o arroz no fim, é isso? Olha, Como é que eu esse- sempre como é que esse começo rolê pela é? saladinha, como a Não, tudo bem, proteína come e a depois salada- vai pelo arroz. Não, tudo bem, Essa a é uma saladinha- estratégia. A saladinha é no começo costume, é bom. viu? A saladinha no começo, ok. A Aham. proteína, tá, mas aí... Mas é a quantidade. Por exemplo, se você já come arroz com feijão, você também diminui a resposta glicêmica do que quando come só o arroz. Isso porque o feijão, apesar de ter carboidrato, também tem aminoácidos e fibras. E que já diminui Feijão dá a aquela velocidade. controlada, Dá né? aquela controlada. Tem estudo que mostra isso, que tem uma curva, né? E então, a curva de quem come só o arroz, ela faz assim e desce, da glicose subindo. E a curva do arroz com feijão, ela é mais achatadinha. Sobe mais devagar, sobe mais lento, Tá. né? E aí, claro, atividade física. Atividade física, no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. É muito importante, muito importante. E a gente cuidar do nosso intestino. Como que a gente cuida do nosso intestino? O intestino, ele tem que funcionar no mínimo uma vez por dia, né? Idealmente, sem dificuldade pra gente evacuar. Essa questão de ter muitos gases, muita eructação, isso já indica que as bactérias alguma ali coisa estão errada. erradas. Tem que procurar um médico, porque o intestino, ele pode, inclusive, contribuir para a piora do diabetes, tá? Sim. Então, o cuidado do meu intestino. Sono, uma coisa muito importante. Quem não dorme bem tem uma alteração dos hormônios, inclusive que regulam o controle da glicose do nosso organismo. Então, ter uma noite de sono reparadora, dormir pelo menos ali 8 horas por noite, evitar ter despertares noturnos. O ideal, a gente foi feito para deitar e dormir uma vez só. Esse negócio de ficar acordando toda hora indica que você não tá entrando em sono profundo, que é o sono que realmente joga fora o lixo metabólico, produz os hormônios e revigora seu corpo. Indica que alguma coisa tá errada nesse Alguma processo. coisa tá aí, né? errado. Hidratação é muito importante. Então, a gente faz uma continha de 30 a 50 ml por quilo por dia de água, né? Pra gente tomar bastante água. E aí, eu deixaria alguns suplementos básicos aí pra todo mundo. Ajustar a vitamina D, ou pela exposição ao sol, ou pela suplementação. A vitamina D participa muito no controle do diabetes. Todo paciente com diabetes precisa ter uma vitamina D boa, tá? A vitamina B12 também auxilia muito nesse controle do metabolismo como um todo. Também ajuda na parte de nervos, que o diabético já tem comprometido. Então, checar se a sua vitamina B12 também tá boa, tá adequada. Isso que a gente sabe que a metformina, que é uma das medicações usadas para o diabetes, pode atrapalhar a absorção de vitamina B12. Então, aí tem que não é suplementar. incomum um paciente que tome metformina que tem que suplementar B12. B12. E eu deixaria o ômega 3. Acho que o ômega 3 ele é fantástico. Na nossa alimentação aqui do Ocidente, a gente tem poucas fontes de ômega 3. Né? Não é sempre que a gente tá Sardinha, comendo. né? A sardinha pode ser uma Sardinha opção boa e é barata. que não dá pra comer sardinha Não dá pra todo comer dia sardinha também, todo né? dia, mas Não é ela sardinha é de boa e lata, não. barata. Sardinha- Sim, A gente tá melhor falando do a sardinha ou peixinho, peixinho, é. né? Pode fazer sim, aí como uma opção de ômega 3. Pegar um ômega 3 bom, de qualidade. Uma dica pra você saber se o ômega 3 é bom. Deixa no congelador. Ele não pode congelar. Se ele congela, ele não é um ômega 3 de qualidade. Por quê? Onde a gente mais tem ômega 3? Nos peixes. Os peixes que vivem na área de muito frio. A gordura é para protegê-los da altas temperaturas, né? Então, a gente sabe que foi adulterado aquele ômega 3. Que ele não é só gordura. Porque a gordura mesmo não congela. Entendi. Né? Então, eu deixaria isso como dica aí principal para todo mundo se cuidar. Muito bem. Eu sei que você tem uma rede social bastante ativa. Você tem dicas também lá na sua rede social. Diariamente eu compartilho dicas. Queria que você compartilhasse com a gente, então, as suas redes sociais. Quem quiser seguir você. Tá certo. Bom, pessoal, minha rede social é @DRA_Laísa_Quimelo. E todos os dias lá eu tô dividindo com vocês muitas dicas, orientações sobre suplemento, estilo de vida, alimentação, hormônios, para ajudar vocês a terem mais saúde.
Tá certo, doutora. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Muito IPP Pode Mais. obrigada. Prazer imenso em recebê-la. Volte outras vezes. Eu que agradeço. Pra gente falar de Sempre outros que temas quiserem, aí, tá com bom? certeza. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado a você que esteve acompanhando a gente aqui no nosso IPP Pode Mais. Se você ainda não compartilhou o nosso link aí no seu grupo de família, no seu grupo da igreja, no seu grupo de trabalho, faça isso agora. Eu tenho certeza que tem alguém aí nesses grupos que precisa ouvir a respeito de todas as orientações que a doutora Laísa passou pra gente aqui sobre diabetes. É um assunto que faz parte do nosso dia a dia, é um assunto que faz parte das nossas famílias e com certeza todo mundo tem dúvida, com certeza todo mundo vai ter muita informação de qualidade aqui. Então já compartilha e aproveita, compartilha o nosso canal, youtube.com/ippinheiros. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, pelo nosso conteúdo, para que a gente se torne cada vez mais relevante nessa plataforma. Além disso, a gente tem uma área de membro online IPPTV, você sabe disso, né? Então vá lá visitar a nossa área de membro online e veja todas as recompensas, né? A gente tem um clube de recompensas, tem conteúdo exclusivo, tem lives ao vivo, tem descontos nos livros da nossa editora Ezion, tem descontos nos cursos do EAD Pinheiros, enfim, tem muita coisa preparada para você ser membro online da IPPTV, mas o mais importante de tudo isso é que sendo membro online, você vai ajudar a sustentar essa obra, você vai ajudar a sustentar a nossa IPPTV, tá bom? A gente se encontra então na programação aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Até a próxima edição do nosso IPP Pode Mais. Deus abençoe sua vida. Tchau.